E olá, cidadãos do meu coração, olha só, hoje um artigo, um vídeo especial. O artigo porque eu faço com muito carinho, muita intensidade aqui, com coração mesmo pra vocês, que é o jeito de você ganhar o voto sem você precisar gastar montanhas e rios de dinheiro. É o jeito que eu mais gosto, é o jeito mais profundo de você conseguir angariar as pessoas. E não apenas, como eu disse no vídeo passado, que é uma complementação. É a segunda parte do vídeo passado, onde eu falo sobre a parte de inspirar as pessoas. Mas como você faz para iniciar a inspiração? Eu falei agora há pouco, no vídeo passado, como é feito a inspiração, como é feita uma campanha inspiradora, para você inspirar as pessoas, você precisa estar inspirado. E agora eu vou falar um ponto crucial, que é uma das coisas que nós precisamos saber sobre as campanhas políticas, que são os núcleos de base. É um ato que eu aprendi há muito tempo em campanha política, quando não tinha internet, mas que ano que vem eu tenho certeza absoluta que vai ser necessário para as pessoas que não vão ter grandes quantidades de dinheiro para fazer campanha. E é por isso que você vai estar comigo aqui e vai aprender a usar a técnica de construir pequenos núcleos de base. Isso principalmente para pessoas que estão almejando uma prefeitura, é claro, mas também ao legislativo, vereadores também dá para usar. Certamente dá para você usar. Ou também, se você a reeleição também dá. Certamente, e eu vou conseguir passar para você daqui porque eu fiz o meu melhor, me esforcei, e esse vídeo eu estou bem empolgado mesmo, porque estou falando até mais forte, porque eu aprendi muito e eu vou trazer lições aqui da Brené Brown, que é uma das maiores escritoras sobre coragem e como faz para você encorajar as pessoas para estarem ao seu lado. Olha só, eu trouxe, como eu falei agora há pouco, a Brené Brown, que é uma das maiores escritoras do mundo, as pessoas que mais entendem de relações humanas, emoções humanas, e como eu disse no vídeo passado, a forma mais fácil para você conquistar as pessoas é pela alma, pelo coração, pelo instinto delas, pelo que elas acham que você pode fazer, não só por elas, mas por um todo. As pessoas podem ser até um pouco egoístas, aparentemente, mas quando se trata em algo de nação, em algo de união, de religião e várias outras coisas em defesa das grandes pautas, das grandes bandeiras, as pessoas se unem sim. E é nisso que você vai precisar ter a grande atenção na eleição de 2024, ficar atento ao que acontece dentro da sua cidade, para você entender exatamente qual é aonde você precisa bater. E para você descobrir quais são os filões, para você descobrir aonde tem as chances de você angariar ali, lapidar pequenos pontos, pautas que às vezes já até são batidos na sua cidade. Como eu falei, as pautas de educação, segurança e nessa situação, saúde sempre são batidas, mas eles falam no modo geral, acima. Você precisa descobrir o que a população exatamente quer ouvir, ou exatamente a população precisa de um candidato. Eu vou dizer aqui a história do amaciante, que lá atrás, antigamente, do Omo, do sabão em pó, que falavam que se você lavar ele fica mais branco, e vida mais cores mais vivas, vida cores mais vivas e branco mais branco, coisa assim. E as pessoas descobriram que através de pesquisas de pessoas, fizeram pesquisas que chama-se então, que você vai precisar fazer as pesquisas, mas você não tem condição. E se você não tem condição de fazer a pesquisa, é o núcleo de base que você vai ter. As famosas pesquisas qualitativas. E quando o candidato tem muito dinheiro, ele vai atrás, ele pega as pesquisas, ele faz as pesquisas que é ditas qualitativas, não são aquelas pesquisas eleitorais, aquelas pesquisas que são feitas para saber em quem vai votar. Não, são pesquisas para saber o que cada região da sua cidade, mesmo sendo pequena, mas cada região, cada bairro tem as suas necessidades. As pessoas querem saber exatamente do político. Então eles fazem essas pesquisas qualitativas, que são caríssimas, e é feitas toda semana para saber se, às vezes, de acordo com o que acontece na sua cidade, as pessoas podem mudar um pouco a sua frequência de opinião de um para outro. Às vezes um pouco mais de segurança, um pouco mais de educação, às vezes é o asfalto, às vezes a infraestrutura em si, saneamento básico e tudo mais. Isso é muito caro, mas se você é um candidato que não vai gastar tanto, ou até se você gastou muito dinheiro nisso, eu vou te ensinar a interpretar essas coisas, porque dentro de uma eleição, principalmente as mais disputadas, aquelas que são
bem na dicotomia, aquela eleição que são polarizadas, elas são ganhas, que vence quem tem mais dados. Vence quem tem mais números, estatísticas, quem conhece mais a realidade da sua cidade. Porque dinheiro, normalmente, quando é muito páreo, é uma dicotomia muito igual, assim, muito polarizado mesmo, ganha quem tem mais qualidade na sua campanha. E para ter qualidade na campanha, você vai agora entender que é com o núcleo de base. Principalmente para as pessoas aqui que não têm condições financeiras, o núcleo de base é, sem dúvida nenhuma, a grande saída, o grande filão. Mas o que é isso? Eu aprendi lá atrás, quando ainda não tinha internet. Quando tinha internet, mas não era tão usada para fazer campanha. Mas você pode trazer para a internet. Então eu vou falar exatamente como era feito antigamente sem a internet. O partido político, ele se reunia uma vez por mês. O candidato e vários candidatos se reuniam, eles dividiam as pautas em várias temáticas, em vários núcleos, aí está o núcleo de base. Então era saúde num canto, educação, segurança, infraestrutura, meio ambiente, enfim, dividia-se. Como é que você faz para dividir um tanto legal? Você precisa ter noção do que você pode abraçar. Você nunca pode ser candidato sozinho, por isso que eu falei em um dos vídeos que você precisa da ajuda da sua família. Aqui é um dos pontos que você precisa já ter voluntários. Às vezes você tem pessoas próximas, você começa o caminho sozinho, mas durante esse caminho você vai ter algumas pessoas para te apoiar. E é assim que você funciona. Você vai ter pontos, vai ter núcleos de interesse, debates de interesse, não sobre a sua candidatura, que também isso é errado, é uma campanha eleitoral antecipada, não estou dizendo isso. Os núcleos de base para debater os problemas da cidade, debater problemas do seu bairro, debater problemas da sua região. Então você vai fazer núcleos de base. Como que você faz núcleos de base? Antigamente eram feitas reuniões uma vez por semana, um ano antes das eleições eram feitas reuniões uma vez por mês. Ah, mas é difícil você fazer reuniões com pessoas que estejam interessadas. Mas não é do partido político. Olha só, você não adianta fazer reuniões para a sua campanha, principalmente se você for candidato ao legislativo, a partido político. Não, você vai fazer campanha, você vai fazer esses núcleos de base com pessoas fora do partido político, com pessoas que você conhece, pessoas da sociedade com entendidos. Por exemplo, se você vai debater leis, sobre a lei orgânica, sobre a lei que rege a cidade, sobre como é que faz para inaugurar as leis, modificar as leis, melhoria das leis da cidade. Então você vai atrás de pessoas que entendam das leis, são advogados, pessoas que tramitam ali com direito, pessoas que entendam dessas coisas. Ponto. Ou se você vai debater então a saúde, você vai fazer os núcleos de base, precisam ter necessariamente pessoas que entendam da saúde, médicos, ter enfermeiros, essas coisas, que essas pessoas que vão ter a noção do que exatamente, claro que também pacientes, pessoas que frequentam ali, mas como eu disse lá atrás, não adianta a gente ter só problemas, só elencar problemas. Não, a gente chama pessoas você mesmo vai saber. Você vai chamar várias pessoas da cidade, ou você vai formar que entendem, pacientes, eles vão saber o que está errado. Mas quando você faz núcleo de base com pacientes e também médicos, pessoas que entendem ali da saúde, você vai ter tanto a problemática como também a resolução, que é isso, que é a empatia, que eu estava falando para vocês no vídeo passado. É assim que funciona. Ah, mas é muito difícil a nós. Exatamente, eu acredito que você vai ter esse tipo de pensamento. Mas é muito difícil aglomerar pessoas, 1, 2 pessoas, 3, 10 pessoas em um núcleo, em uma reunião temática, mesmo que for para a cidade. É difícil as pessoas participarem, principalmente em uma época pré-eleitoral em que as pessoas não estão tão ainda antenadas com a política. Exatamente. O núcleo de base, ele não precisa ter exatamente muitas pessoas. Precisa ter você e mais um, para começar. Comece com uma pessoa. Se você se reunir com um médico, por exemplo, a dica. Vamos falar de médico, não, vamos falar de esportes. Você se reúne com um professor de educação física da sua cidade. Não tem professor de educação física, cidade pequena? Então vamos colocar uma pessoa, o dono da academia, alguém que faça alguma coisa, o professor de educação física de uma escola, alguém que entenda de educação física, que saiba um pouquinho ali dos problemas da sua cidade. Você não precisa falar, o núcleo de base é para você. Você não precisa falar para ele a sua intenção. Não precisa falar para as pessoas a sua intenção, que é captar informações, dados, para você utilizar lá na frente da campanha. Depois você fala. Mas no começo, você pode muito bem falar essa situação, chegando num professor de educação física, uma pessoa que entenda do tema esporte. Então você conversa com ele, o que poderia melhorar na cidade para ter maiores incentivos ao esporte, precisa melhorar na cidade para ter melhores pessoas locais para atividade física, talvez, não sei, na saúde.
procura um médico e conversa com esse médico, conversa com essa pessoa. Se conseguir mais de um, mais 3, 4, conversa, faça uma pequena reunião com eles, no local de trabalho deles, e tenta conversar um pouquinho com eles, eles vão se interessar e talvez você marque uma reunião com eles novamente, ou você vai marcar uma reunião com outras pessoas. O interessante eu estou dizendo isso para você que tem uma pequena equipe. Agora existem núcleos de base que você faz o núcleo de base e aí você coloca exatamente um coordenador para cada núcleo. Você tem aquelas candidaturas um pouco mais robustas, né? Mas você consegue com o tempo também. Você coloca várias pessoas ali, então você consegue exatamente ter um coordenador do núcleo de base da saúde, um coordenador do núcleo de base do esporte, um coordenador do núcleo de base jurídico, não jurídico da campanha, mas jurídico municipal, como eu posso dizer, um coordenador do núcleo de base do meio ambiente, uma ambientalista ou alguma pessoa que entenda um pouco de meio ambiente, geralmente são professores. Então um núcleo de base da educação municipal, para você entender quais são os problemas da educação municipal e quais são as soluções que você pode ter. Esse núcleo de base, a princípio, você vai utilizar para dois modos. Primeiro, você utiliza para coletar dados, fazer suas propostas, até fazer um plano de governo, fazer um plano de governo robusto, um plano de governo bonito, não aqueles planos de governo copia e cola que muita gente faz, que pega uma eleição passada de algum outro candidato, coloca ali, troca o nome da cidade, troca algumas coisas, coloca algumas coisas ali aleatórias e deixa lá. Não, as pessoas, elas estão muito atentas a tudo. Então, provavelmente as pessoas, mesmo, pode ser a menor cidade do Brasil, não tem conversa. O Iapoca Chuí, as pessoas estão consultando tudo na internet. Consulta a sua lista de bens, consulta a sua lista do que você já fez errado, a sua lista de criminal, não, tudo que está lá disponível na transparência de candidato. Tenho certeza que a maioria das pessoas, principalmente se você for a prefeita, vice também, as pessoas vão consultar. E uma das coisas que estão lá é o plano de governo para você que é vereador. Desculpa, você que é a prefeitura, vai estar lá o seu PDF, porque é obrigatório você ter um plano de governo. E se você tiver um plano de governo formado em núcleo de base, em bases e colocar o nome das pessoas, porque assim, eu comecei do pressuposto, você e mais um, que seria exatamente no modo marketing multinível, que é assim que eu gosto que faça a campanha, quando eu ajudo as campanhas, é o marketing multinível, é a utilização de outros métodos que dão certo em outros locais, para fazer como se fosse uma Mary Kay, alguma coisa assim, que é aquele núcleo que você começa você e mais um. E aí esse mais um, com o tempo, rapidamente viram 2 viram 4, 16, 32, e 64, e assim por diante, 128, e assim por diante, 362, e assim 364, e 512, e assim 1128, e assim por diante. Você vai criando o patamar de uma campanha a partir do começo, a partir do primeiro passo. É o processo que é a dificuldade. Então você começa com um, mas de repente você é uma pessoa que já tem algumas pessoas, você tem 10 pessoas, vamos dizer aí, mesmo que você tem 10 pessoas na sua família que vão te ajudar. Então você divide entre essas 10 pessoas, faça divisão de temas, os principais temas da sua cidade. Como que você pode, se você não tiver exatamente a noção do quais são os temas legais para ter, você entra no site da prefeitura da sua cidade, presta atenção, entra no site da prefeitura da sua cidade, e aí você vai ver as secretarias, veja todas as secretarias, e cada secretaria de meio ambiente, núcleo de base meio ambiente, secretaria de educação, núcleo de base de educação, secretaria de administração, núcleo de base de administração jurídico, e daí seria, porque na secretaria de administração do município, que roda todas as leis, ou as leis do executivo, ou também dá a opinião quando vem uma lei inconstitucional, essas coisas. É um pouco mais fácil, mas tem esse núcleo de base também. Você vai escalonar de acordo com a necessidade. Educação, segurança e saúde são temas cruciais. Então você precisa ter esse núcleo de base já andando, já colocando pessoas que vão estar ali para te ajudar. Ah, mas eu não consigo ninguém para me ajudar, estou sozinho. Então você não vai ser candidato. Então, ser candidato de si próprio, você não consegue, não existe. Você não vai ter nenhum sucesso sendo candidato de si próprio. Existem candidatos de si próprio, aquelas pessoas muito ricas. Então, se a pessoa é muito rica e não quer perder dinheiro numa eleição, então contrata a pessoa, contrata alguém para fazer toda essa estrutura, essa gestão da campanha, fazendo núcleos de base desde já e mostrando para a sociedade que você é uma pessoa rica, tudo bem, mas você está ali para fazer coisa legal para a cidade.
Mas se você não tem condições financeiras, que é a maioria das pessoas que eu acho que nos acompanham e não tem nenhum problema disso, eu até prefiro todas as minhas campanhas que eu já participei, uma ou outra não, né? O André Matarazzo é uma pessoa, né? Mas assim, a maioria das pessoas que eu participei são pessoas que não tinham grandes condições financeiras e a gente tinha que se virar para fazer as núcleos de base, para fazer as... Não tinha esse nome, que eu dei agora. Peguei a ideia lá atrás e trouxe para cá. Por que eu falei, inclusive agora há pouco, sobre a facilidade? Antigamente nós fazíamos reuniões presenciais. E as reuniões presenciais eram reuniões muito mais difíceis de se fazer, realmente, porque você tinha que reunir as pessoas, tinha que sair da casa delas, sair do emprego, sair fazer alguma coisa para ir até uma reunião, até uma... Geralmente era em salão salão de festas, ou numa mesa de bar, isso também pode acontecer, claro que dentro da moderação, locais de igreja, enfim, no prédio, em casa, e nós fazíamos encontros variados. Então o que era feito era muito mais difícil fazer núcleo de base, mas acontece, você começa com 1, mais 1, mais 2, e as pessoas vão, quando você consegue administrar isso, você consegue dar um segmento, consegue dar uma solução, uma luz, mostrar para as pessoas que nós estamos discutindo coisas legais, coisas que vão melhorar a cidade, coisas propostas, e começa a fazer as atas, né? Toda reunião de núcleo de base, mesmo que você mais um, faz uma ata para você, não precisa fazer uma ata pública e publicizar, não, você faz, se de repente a pessoa autorizar, você vai vai falar de segurança, e aí você vai falar com o delegado da sua cidade, vai falar com uma pessoa que se não for delegado, ao coronel, ou alguma coisa da PM, se não for, né, se não for polícia civil, enfim, guarda municipal, o que quer que seja, ou só um soldado mesmo, não tem nenhum problema, pessoa, segurança, o que for, você vai falar com alguém da segurança, ou você faz uma foto com a pessoa e coloca ali, isso aí também é legal para fazer já, para chamar as pessoas para discutir os temas que vocês discutiram lá. E aí, geralmente, quando você joga na internet, a hora da facilidade, você joga na internet e as pessoas acabam discutindo com você. Então é uma extensão dessa reunião do núcleo de base, vocês vão discutir segurança nas escolas. Aí você coloca discutindo segurança nas escolas, os temas foram esse, essa, faz o textinho bem bonitinho, e aí você faz a postagem com a foto com a pessoa. Certamente vai ter pessoas para te xingar, isso é normal, mas vai ter muita gente que vai ali elogiar. E aí você já marca com essas pessoas para uma próxima reunião. A próxima reunião vai ser dia tal e nós vamos continuar discutindo esses problemas da cidade. E você vai criando então autoridade naquele tema. E aí quando você chegar perto da eleição e tiver vários núcleos de base, você escolhe um tema desses que é o mais forte, e o que você mais dominou, e o que mais teve ideias. E nesse tema, se você for vereador, claro, a prefeito, é interessante você ter toda essa noção e bater em todos. Você vai ter já as propostas prontas, você já vai ter toda a estrutura para fazer o seu plano de governo, mesmo que não seja obrigatório para vereador e vereadora, faça um planinho de metas, um planinho de o governo em si. Não tem governo, né? Mas como que você vai administrar o seu mandato se você for eleito ou eleita? O que você vai fazer? Quais são os seus passos? Quais são as suas ideias? Isso não é meramente proposta, não é entregar proposta, é você colaborar com a cidade após você ser eleita. Então é muito importante essa alma do núcleo de base. Claro que eu poderia falar muito mais, é um treinamento. Aqui eu faço um vídeo um pouco mais simples, é longo o vídeo, né? Porque eu faço o vídeo mais ou menos de 1 hora, aí eu edito e coloco ele um pouco mais rápido, e acaba ficando 20, 25 minutos. Mas é importante que você tenha a exatidão de que é necessário debater os temas da cidade para uma eleição de 2024. E aí, para debater os temas da cidade, nada melhor que conhecer a própria cidade. Só que mesmo que você tenha há muito tempo nessa cidade, às vezes você não sabe o que acontece na cidade. E fazer reuniões amplas, né? Aquelas reuniões grandes, com várias pessoas, e aí um tema vai aqui, outro tema vai ali, temas esparsos. Então a solução, sem dúvida nenhuma, a candidatura com dinheiro ou sem dinheiro, é a formulação de núcleos de base. E o núcleo de base você pode dividir, como eu falei o vídeo todo, dividir o núcleo de base em áreas da cidade, em temas temáticos. Mas também nada impede, se for uma cidade muito grande, uma cidade acima de 200 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, você fazer um núcleo de base por região. E aí você faz a região sul, norte, leste, centro, mais ou menos nesse sentido, zona rural também, que é muito importante. Olha que o tema, aqui ainda bem que eu falei sobre isso. Londrina mesmo, a zona rural em Londrina estão simplesmente abandonadas. E você precisa dar atenção para a zona rural, porque é a zona rural. Mas se falar do grande agricultor também, precisa, o agronegócio e tal. Isso é também importante dentro de uma temática de agricultura que tem que ter, né? A agricultura é essencial, é o abastecimento de alimentos para a sua cidade, principalmente nas pequenas cidades, é uma das principais fontes de renda de todo mundo ali, né? Colhe, planta, vende, compra, enfim.
É uma das grandes coisas das cidades menores. Mas assim, você precisa ter o olhar para os distritos e entender os pequenos e médios agricultores, que são pessoas que mais sofrem com falta de segurança, a falta de infraestrutura. Algumas cidades de Londrina, alguns distritos de Londrina, dos 9, choveu, é um transtorno para aquelas pessoas. É difícil, não chega. Se ficar doente, tem que sair, andar 30 km até Londrina. É difícil, entendeu? Então, opa, cansou um pouco. Mas é exatamente isso que você precisa ter, é a atenção com a cidade. E quando você constrói tudo isso que eu estou dizendo para você, mesmo que você continue, mesmo que, digamos que, vamos abrir um parênteses, você não teve tempo, você só está vendo esse vídeo em 2024, eu gravo em 2023, mas você não teve tempo de ter essa ideia, de ter essa projeção. Comece quando você ver o vídeo, não tem nenhum problema, comece. O interessante é você começar. Porque a eleição, como eu estava agora há pouco dizendo, a eleição, vitórias, elas podem lubridiar, mas as derrotas sempre são para aprendizado. As derrotas educam, segundo uma pessoa que eu trabalhava aqui no Rio, no Paraná, que é o deputado Rubens Bueno, quando ele fazia campanhas para governador do estado há um tempo atrás. E eu falava, mas Rubens, não é melhor ser para Senado, para deputado? Não, mas eu estou aprendendo, estou entendendo como é que funciona. E as minhas propostas, enfim, era um grande aprendizado, um grande político que fazia essa caminhada. Ele tinha o pé na tábua, ele anda o Paraná inteiro para fazer esses núcleos de base. Ele faz os núcleos de base em cada cidade, né? Mas aí é diferente, uma campanha para governo. Nós estamos aqui, volta a campanha ao município. Você pode fazer um núcleo de base em cada bairro, pode, depende da sua perna. Mas comece, faça o primeiro núcleo de base. Olha a ideia final. Faça o primeiro núcleo de base na sua empresa. Faça o primeiro núcleo de base na sua categoria que você trabalha. Você é um médico, faça o núcleo de base na saúde. E aí conversa com mais pessoas, enfim, conversa com outro médico. E aí quando o núcleo de base sair da primeira engrenagem, que você conseguir 2 ou 3 pessoas, você pode incrementar aí com muito cuidado, tá? Isso eu vou falar. Você pode fazer grupos de WhatsApp, grupos nas redes sociais, ou qualquer que seja o seu aplicativo de conversa que você utilize, e aí você faz núcleo agricultura, núcleo saúde, núcleo educação, núcleo tal, e aí você vai colocar só as pessoas interessadas. Não coloca, de repente, se for uma pessoa que vai trabalhar na sua campanha, então você coloca ela em todos os grupos. Mas comece com, vou fazer um grupo de educação, você quer participar? Vamos debater os temas aqui da cidade. E aí você só controla para não ter briga. As duas pessoas você precisa agir, então por isso você precisa estar bem centrado, bem tranquilo e saber administrar isso, porque ao mesmo tempo que pode ser uma grande arma para você combater aí o derramamento de dinheiro que é feito nas eleições, também pode ser um grande tiro no pé, porque se você não tiver pauta, não tiver controle, não for presente nessas redes, ou não tiver ninguém presente, a briga vai comer solta e as pessoas só vão criar ódio uma da outra, não vai ter nenhum tipo de debate legal. Mas dá para fazer núcleo de base, é o que nós vamos fazer agora em algumas 2 campanhas ali. Nós vamos coordenar, nós vamos fazer um número de WhatsApp só para isso, não é o número do candidato. E aí dentro desse número de WhatsApp vai ter, vai ter várias temáticas, vários grupos lá e pessoas interessadas em cada grupo. E nós vamos peneirar as pessoas para ver quem é a pessoa que pode liderar, quem é a pessoa que pode ajudar com proposta, quem é a pessoa que pode dar ideia para isso, para aquilo. E você vai criando um vínculo com essas pessoas, como eu disse lá atrás, lá no comecinho do vídeo. Primeiro a gente extrai dados, extrai estatísticas, extrai propostas. E aí depois esse núcleo de base, automaticamente, naturalmente, ele vira uma grande arma de campanha. Na pré-eleitoral uma coisa. Na época eleitoral, todos esses núcleos de base viram centros de distribuição de material, centro de distribuição do que você quer fazer, centro de pessoas que vão estar junto contigo, porque você conquistou as pessoas pelas suas propostas. Você conquistou as pessoas pelo que você quer fazer. Convenceu essas pessoas do porquê que você quer ser candidato. Algumas pessoas não vão gostar, mas tenho certeza disso, que as pessoas que estão dentro desses núcleos, elas já serão cabos eleitorais automaticamente e naturalmente de seus. Então é muito importante. O núcleo de base é uma grande arma, não é assim a bala de prata. Tem outras balas de prata por aí chegando que eu vou fazer os vídeos. Mas é um grande filão, mas é uma coisa que você precisa pelo menos tentar fazer. Se você quer mesmo ter uma campanha vitoriosa, uma campanha que vai ganhar dinheiro dentro do patamar ali que você vai precisar arrecadar depois no final, porque você precisa falar com uma pessoa, me dá 100, ou dá 1.000, ou dá 500, 10 reais,
que é a crowdfunding, né? Que é a vaquinha na época certa, que é mais ou menos em maio. No dia 6, 10 de maio do ano que vem, eles liberam para fazer a vaquinha, essas pessoas podem te ajudar. Então o núcleo de base é uma grande alavanca de campanha eleitoral. Espero que você tenha gostado desse vídeo e mais conteúdos todos os dias aqui conosco, tá bom? Forte abraço a todos e vamos juntos aí, tá bom? Vamos pegar o vídeo.